Bem, vamos continuar aqui falando sobre o reino de Deus. E hoje vou trazer um tema, né, que também é inerente à nossa vida, à nossa caminhada aqui na Terra, o reino de Deus, que para a gente poder melhorar e nos capacitar e ser melhores a cada dia até para ensinar, nós vamos abordar hoje um bate-papo, né? Sem falar que é um bate-papo, não é doutrina, né? Não é nada imposto, é para a gente trocar informações, com informações a gente acaba se aperfeiçoando no entendimento, que fala sobre a intolerância dentro da casa de Deus, a intolerância e o ódio entre os irmãos da mesma fé, aqueles que confessam que Jesus Cristo é Senhor, mas que sabemos que da origem de cada denominação nós temos divergências temáticas, divergências de algumas confissões. Algumas igrejas têm, né, tem sua ata de criação, tem que fazer a sua confissão de fé, e algumas têm até rejeição por uns outros irmãos, né? Alguns aqui já sabem, né, a minha passagem, né? Passei por 3 denominações, e desde quando era jovem, eu sempre vi isso, uma certa intolerância, né, quanto aos outros, quanto ao modo de vestir, ao modo de falar, ao modo de pregar, ao modo de cumprimentar, né? Então, trazendo essa ideia aqui, trocando essa informação em forma de bate-papo, para a gente poder lapidar, melhorar o nosso entendimento, para a gente não discorrer do anúncio. Nós escutamos aqui o Salmo 15, né, que é ser o cidadão do céu. Nós não estamos aqui para espalhar ódio, espalhar rancor, mostrar indiferença, porque aquilo a pessoa confessa de maneira diferente, acredita que tem que ser daquele jeito, que tem que ser do outro jeito. Nós vamos aqui ver Romanos 13 e Romanos 14, já anote aí por gentileza. Nós vamos falar sobre esse assunto, essas discordâncias temáticas. Eu, como fiz 3 escolas diferentes, então eu me sinto muito à vontade em falar com todo mundo, né? E já tive colegas que teve muita dificuldade por vocês não se aceitam em certas denominações, né? E porque você não confessa aquela fé, a pessoa acaba quase sendo expulso, né? Quase sendo expulso. Eu já sofri uma coisa quando era na infância, quando eu na minha família não tem origem evangélica, e quando eu cheguei logo na infância lá no time de jovens, e as pessoas falavam assim, você já veio com esses mundanos, a pessoa chega aqui cheia do capeta, e era cada coisa que eu via. Eu falei, rapaz, o povo é bom para bater, né? Então, mas não é crítica, é apenas um bate-papo em relação a gente melhorar o nosso entendimento, o que a Bíblia nos mostra através disso, que nós possamos passar para o mundo, porque se o homem que se ser homem de Deus, ele prega a intolerância, ele está plantando a intolerância e o ódio, a discordância. O que ele vai colher? Se hoje nós temos discordância, brigas, né, em podcast, televisão, internet, rádio, né, eu antigamente, né, sou da época do rádio, né, aí as pessoas falavam assim, não, que aquele, aí citava o nome da pessoa, aí xingava um palavrão. Não, porque o homem de Deus tem direito. Eu nunca vi isso como direito, eu vi isso sempre como arrogância, né? Eu, no meu entendimento, sempre como arrogância. E eu pensei, mas por que tem que ser assim? Então, queria utilizar aí sua Bíblia em Romanos 14 para a gente falar a respeito disso. É importante, né, a participação, que realmente cada um tem a sua experiência e vai nos acrescentar em relação aqui. O tema ele fala dos fortes da fé, fortes e fracos da fé, mas a gente vai usar para a gente expandir o nosso entendimento, né, tendo aquele cuidado para não citar nomes nem, né, placas de ninguém, mas o Espírito Santo vai nos dar discernimento para a gente chegar na nossa conclusão. Em Romanos, no capítulo 14, por favor, estou usando a versão NVI, né, vai estar um pouco diferente, mas não tem muita dificuldade não. Por favor, vou ler assim. Recebam quem é fraco na fé, mas não para discutir em assuntos controversos. Um crer que pode comer de tudo, já o outro, sendo fraco na fé, apenas come hortaliças. Vamos fatiar esses 2 versos aqui. Então já está dizendo o texto, receba quem é fraco na fé. Eu estou sendo intolerante àquele irmão que já está um tempo na igreja, mas ele tem dificuldade de entender.
Pô, esse cara aqui, rapaz, bota esse cara, chega pra lá, irmão, e faz aquela cara feia. Eu já vi isso acontecer, algumas pessoas me relataram isso, essa dificuldade em algumas denominações, e eu sempre falei, rapaz, tenha paciência, ore a Deus. De repente, se você, algumas igrejas têm ministérios diferentes dentro da própria igreja, né? Eu falei, muda de ministério, muda. Né? Às vezes nós temos que entender o alto e baixo de cada ser humano, que nós estamos tratando como pessoas. Não estamos diretamente falando como Deus. Aqui são homens de Deus que representam o Deus na terra. São batizados, são levantados, são ungidos para falar de Deus, mas às vezes a pessoa não está no bom dia. Né? Ou era bom que todo mundo estivesse no bom dia, né? Não fosse, chegasse na igreja cuspindo marimbondo. Mas eu já passei em duas denominações, igrejas que tiveram muitas crises profundas e chegaram a ponto de fechar devido ao seu rompimento estrutural, né, por causa de brigas internas. Isso que eu estou citando aqui, né, não sei se alguém já passou por isso, mas acabei que tive que ir para uma outra denominação e depois tentei voltar e não consegui mais, que as coisas vão mudando, o tempo vai passando, pessoas mudam. E aqui diz assim, recebam quem é fraco na fé. Se a pessoa, eu tenho que receber? Sim, eu tenho que receber. Sendo passada, nós falamos da separação daqueles que são arrogantes, aqueles que desprezam a palavra, os de fora. E aqui nós estamos falando quem é de dentro. Eu tenho que falar também de quem é de dentro. Então, se a pessoa é fraca na fé, eu tenho que ser tolerante com essa pessoa. Eu tenho que ser amável com essa pessoa. Eu tenho que saber conduzi-la. Certo? Então, não para discutir assuntos. Ah, você gosta disso. Você vai para o inferno. Eu tenho que ter esse tipo de cuidado. Continua assim, crer que tudo pode comer. Ele me pergunta assim, não, mas a Bíblia proíbe comer carne de porco, a Bíblia proíbe comer peixe no dia tal. Irmão, eu não vejo desse jeito não. Se você entende assim, sempre vê assim, se você entende assim, eu entendo que não. Mas aí há outra complicação aqui no texto, vamos continuar. No verso 3, aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. Então tem que ter um cuidado. Eu não posso desprezar o irmão. Pô, irmão, você fazendo isso aí, você não está bem não, você vai se afastar de Deus, você vai para o inferno. E continua o texto. Né? E aquele que não come de tudo não deve condenar. Já está mais pesado o texto, né? Condenar quem come, pois Deus o aceitou. Uau! Verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio nesse ponto de vista? Né? E para o seu próprio Senhor é que ele está de pé ou se ele vai cair. Ou seja, se eu confio em Deus e Deus tem o domínio de tudo, por que eu estou se metendo naquela pessoa que às vezes Deus está tratando? Às vezes Deus está deixando aquela pessoa ali, né, num vale, quem acredita nisso, né? Não é nenhuma doutrina, mas tem gente que acredita que tem que passar por um vale ali, tem que sofrer, tem gente que acredita que não. Tem gente que acredita que precisa subir no monte, lá no Rio de Janeiro, sabe, no morro, né? Subir no morro, ir lá e orar para a vigília da meia-noite, né? Aqui, quando eu estava estudando algumas religiões, eu aprendi uma denominação, né? Tem aqui, é bem conhecida, é pentecostal, que eles oravam de madrugada 1 hora ininterrupta. Era difícil acompanhar o trabalho deles. Eles oravam 1 hora direto. E eu percebi que tinha um padrão, que era 20 minutos buscando consagração e perdão, depois uns 30 minutos falando com Deus a respeito do que Deus faz na vida deles, como Deus levanta e como Deus é, o caráter de Deus, para depois apresentar as suas causas. E, rapaz, os caras têm uma cadência, têm uma disciplina inacreditável. E depois eu aprendi também, na época da Covid, né, que a igreja só abria 6 da manhã, né, aquele defeito de problema de prefeitura, mandava fechar e tal. Eu tinha que participar de reunião cedo, tinha que chegar às 5h30, por aí, para participar de reunião de meia hora de joelho. Eu nunca tinha participado, mas era meia hora, eu aprendi a orar meia hora de joelho. E para mim era uma novidade, né? Porque em 10 minutos eu tinha esse hábito, mas meia hora direto. Então, na época da Covid, eu aprendi. É um hábito diferente, mas por que eu vou tacar pedra porque alguém pensa diferente? Por que eu vou tacar pedra porque a pessoa né, prega descalço? Eu já vi isso, a pessoa, não, eu não posso pregar calçado porque o terreno é santo, baseado na história de Moisés. Né? Outra pessoa, não, que a calça jeans é do capeta. Eu
Muitas vezes foi ajudar irmãos que tinham problemas, né, de filhos com os pais, porque a bola era do capeta, a pipa era do capeta, a bola de gude era do capeta. Aí o pai acabava sendo taxado como estúpido e arrogante, espancador, porque tudo ele quebrava em casa, porque as crianças pequenas queriam jogar bola de gude. E, rapaz, mas a Bíblia não diz isso, mas a pessoa entende que a Bíblia está dizendo isso. Esse é o detalhe todo. Já tive caso que eu fui visitar uma irmã que me pediu para visitar uns parentes. Chegou lá uma pessoa assim, ó, para entrar na minha casa tem que tirar o sapato. Eu falei, beleza, vamos tirar o sapato. Não, mas para orar aqui na minha casa tem que orar de joelho. Eu falei, rapaz, tá bom, vamos orar de joelho então. Às vezes a pessoa não entende. Eu falei, não, meu irmão, você está errado, eu vou bater de frente, eu vou julgar a pessoa, vou tacar a pedra, mas a pessoa entende daquela maneira. Continuando aqui o texto, no verso 5, né? Estou em Romanos 14, 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Eu considero todo dia dia sagrado. Tem gente que guarda o sábado. Esse pessoal que guarda o sábado é do capeta. Eu posso falar mal do irmão nesse nível? Que guarda o sábado do capeta. Não, isso é antiquado. Eu estou julgando, tacando pedra. O que vai ajudar o reino de Deus? Ou aquela pessoa entender o reino de Deus, tacando pedra, falando que ele está fazendo errado? Se a pessoa me perguntar, eu até falei para ele que se ela me perguntar, eu respondo. Se não me perguntar, eu não respondo não. Em qualquer lugar. Em lugar de lugar, eu fico de calado ali. Por que você acha? Não acho nada. Não, mas o que a Bíblia diz? Opa, calma, então vamos abrir o texto, vamos lá? O que você entende? Eu vou dizer o que eu entendo aqui, baseado aqui na revelação. Agora, afrontar, discutir, bater boca, tacar pedra, entendeu? Eu acho que nós já estamos, né, em 2026, esse tipo de conduta não deveria acontecer. Mas infelizmente acontece em rádio, acontece em televisão, pessoas vão para a televisão para falar mal de outra denominação, tacar pedra em A, B ou C, né? Eu já comentamos isso aqui, sobre culto de ídolos, de imagem e tudo mais, né? Até outro trouxe um testemunho do pessoal, né, que se fantasiou e conseguiu entrar, né, numa certa denominação, né, guiado por Deus. Então tem vários jeitos de trabalhar com as pessoas para mostrar a transformação de Deus na minha vida. Se eu não tiver cuidado, eu serei o arrogante, eu serei o prepotente, independente da pessoa entenda o evangelho ou não, né? 6. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Viu? Tanto um quanto o outro. 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. Aqui a palavra me pegou, né? E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivemos, quer morramos, somos do Senhor. Paulo está pregando aqui a tolerância dentro da casa de Deus. Né? Sabendo que o texto refere-se a uma carta à igreja de Roma, né? Que estão os romanos, estão problemas dos helenistas, problemas do judaísmo, implantação, de gente de falso profeta, sabe, todos esses contextos que aconteceram em Roma, e principalmente deixar pessoas trazendo um outro tipo de Cristo dentro da denominação deles, né? E diz aqui, 9, por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivo e de mortos. Sabendo que tem gente hoje em dia que acredita que Jesus não morreu, tem gente que acredita que Jesus ainda virá, né? Eu fui ler uma matéria de Israel, que o ministro lá até falou ter cuidado com muita agressão a turista, a caravanas de turista, né? Porque o judeu sionista, ele agride as caravanas. Se você passar perto da rapaziada jovem, principalmente jovem, eles agridem, eles batem, roubam suas coisas, te espancam. Porque para eles, qualquer um que cita Cristo é herege. Então, se você for hoje, isso em 2024 a 2025, foram mais de 1.400 casos de agressões lá em Israel. Mas eu vou visitar a Terra Santa.
Mas se você entrar na rua errada e der de frente com um grupo sionista, irmão, você vai apanhar se não vier a óbito. Então, não fique atento quanto a isso. Né? Porque, mas o cara é a terra de Cristo, sim. Mas eles pensam diferente. Eles não acreditam. Eu vou fazer o quê? Eu vou forçar a Bíblia goela abaixo? Se aqui no Brasil já temos intolerância pra caramba, né? dentro da mesma denominação, dentro de igrejas diferentes, e sabemos que a igreja, conforme a palavra, ela é única. Uma denominação é a mão direita, a outra é a mão esquerda, outra é o dedo, outra é o pé, outra é o olho, e assim vai. A palavra diz que o pé pode reclamar da mão ou da mão pode reclamar do pé. Cada um tem seu propósito de existir, como diz aqui. E no verso 20, aqui do mesmo capítulo, fala também uma coisa muito interessante. Aqui. 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. É possível? O que Paulo está falando, naquele tempo, acho que foi possível, né? Por causa de uma briga, porque eles tinham problema de comer carne, os gentios não comiam carne, os gregos não podiam comer carne, tinha roupa azul e as viúvas não podiam trabalhar. E aqui hoje em dia, tem gente que, irmão, não pode comer carne de porco, não pode comer peixe, né? Exemplo, né? Sem citar nenhuma religião, para não ser punido aí na internet. Não pode comer carne de boi na Semana Santa, tem que comer peixe. Se a pessoa entende assim, eu não posso ir para a mídia, eu entendo que não posso, né? Não posso ir a lugar nenhum dizer, criticar, tacar pedra porque a pessoa pensa diferente. E já aconteceu mesmo dentro da mesma denominação de eu estar, a pessoa diz, não, mas a Bíblia proíbe. Eu falei, por que a Bíblia? Porque está aqui o texto. Tá, mas só está lendo o Antigo Testamento. E no Novo diz o quê? Eu não li o Novo. Sim, você vê lá do concílio, depois de Atos, tem um concílio. Não impor nada aos gentios, a não ser carne sufocada, sangue e sacrifício a ídolos. E da pornografia. Essa coisa de culto judaico no Antigo Testamento. Já Paulo aqui em Atos, apóstolo, fala que não precisa. Então, a senhora leu esse texto? Não li não. Então, por favor, a senhora leia. Por gentileza, para entender primeiro. Antes de só me tacar pedra, primeiro leia. Às vezes a pessoa não conhece o texto, mas está dentro da casa de Deus criticando. Né? Não é assim. A oração tem que ser em pé, a oração não pode bater palma. Se bater palma é palma pro capeta. Tem um monte de coisas que as pessoas ficam criando, sabe, dentro do nosso pequeno mundo que nós temos aqui, criando confusões desnecessárias porque quer impor uma doutrina humana. Porque a vida já é complicada por si só. Sabemos que já existe um espírito para fazer a perturbação em pessoas para nos atacar. E nós vamos ficar duelando dentro da denominação. Essa é uma coisa que nós temos que parar e refletir nos dias de hoje. Nós estamos em ondas inteligentes, 2026, ainda tem esse tipo de problema, uma coisa que aconteceu há 2.000 anos atrás. Infelizmente. Diz assim no 21, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisa alguma que leve o seu irmão a cair. Aí ele fala do problema de escandalizar o próximo, né? Tem gente que acha que beber, final de semana, encher a cara, não tem problema nenhum. Aí passa ali, aconteceu comigo num evento social do governo, e pessoas assim, pô, você vai beber? Eu falei, não, cara, não bebo não, eu me abstenho de bebida. Que besteira. Eu falei, pra você é besteira, mas pra mim, não. Mas não está escrito isso, irmão. Olha, entendo seu entendimento, mas respeito o meu entendimento. Eu não preciso. Não preciso não. Então, fica aí, não fico na minha, fica tudo na paz, irmão. Vamos discutir causa disso não. Mas tem gente que acha que porque você quer ser mais santo. Não é questão de ser mais santo, tem que entender os irmãos que já é daquele jeito. Eu não posso tacar pedra. E o cara também tem que entender que não é me tacar pedra na gente também, ao contrário. Então, a gente botar na cabeça dos jovens, né, que estão chegando nessa geração, né, hoje em dia o cara acha que, né, pode participar de noitada, outro acha que pode participar, colocar brinco, né, os jovens hoje em dia, fazer sobrancelha, outro quer botar aquele negócio na língua, outro acha que pode fazer tatuagem. Tem gente que prega que tatuagem prega, bota tatuagem no nome de Jesus no braço, né? Denominação tá e ainda bota o nome de Jesus tatuado, não, porque é para tatuar, para marcar o nosso povo. Tem gente que acha isso.
Eu vou fazer o quê? Vou tacar pedra? Não, é do capeta, é do demônio. Então tem que ter esse tipo de coisa aqui. Paulo está alertando sobre isso aqui. Né? 22. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Vou ler de novo. Assim seja qual for o seu modo de crer, meu modo de crer, a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre eu e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Complexo, né? Mas aquele que tem dúvida é condenado se come, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Paulo usou aqui uma linguagem complexa e pesada, né? Ou seja, eu tenho que ter cuidado. A gente fala assim, o caminho é estreito, né? E realmente aqui dá para ver que o caminho é estreito. Eu tenho que ter cuidado com o zelo que eu faço, o zelo com o que eu falo, o zelo como eu me visto, o zelo como eu como na frente das pessoas. Que às vezes as pessoas poderiam não entender. Né? Será que se eu chegar assim, toda vez de manhã assim, gente, aconteceu, eu aprendi muito aqui quando era jovem, o pastor Rogério Postiga, a pessoa falava bem pausado e às vezes ele repetia porque ele era formado em direito, ele gosta de repetir para as pessoas não entenderem mal. Aqui, ele estava com uma dificuldade em relação a um grupo de pessoas que ia para a igreja e às vezes usava roupa curta. Aí ele foi falar sobre isso, que é o zelo de sentar na frente da igreja com a roupa curta, ou seja, a saia curta. Ele gastou meia hora de argumentação para explicar isso. Eu estava entendendo, falei, rapaz, ele voltou nesse assunto de novo. Ele não terminando nem 20 minutos, 30 minutos, já teve gente levantando e indo embora. Porque pessoas sentavam na frente, vocês vão entender, mas quando a pessoa senta, a roupa ela sobe. Entendeu? Aí eu me lembrei do povo pentecostal, que lá nas igrejas tem uma saia azul que empresta para algumas visitantes, às vezes está com roupa, se sente não à vontade, e bota aquele tipo um lençol, tipo um tecido, para cobrir as pernas, né? Principalmente quem trabalha em praça, né, e pessoas manifestam entidades, e a pessoa está de saia, às vezes fica indecoroso no chão, aí tem que cobrir a pessoa, né, por causa das partes íntimas, né? Eu creio que todo mundo entendeu. Então, aí também na igreja tinha isso também. E quando ele falou isso, teve um pessoal que levantou e foi embora, porque sempre se vestia de roupa curta. Mas se tem que falar, ele falou com modo, com jeito, mas assim as pessoas não entenderam. Tem gente que não entendeu. E só esbravejando, eu não volto mais aqui, que se sentiu ofendido. Temos que falar? Temos que falar. Com todo respeito, temos que falar. Mas eu não posso, como diz o texto daquele Paulo, eu não posso tacar pedra. A minha fala contra irmãos de outras denominações, da minha igreja, dizer que a pessoa condenar que ela vai para o inferno porque ela age daquela maneira. Eu tenho que entender, como diz aqui, que as pessoas estão no momento de dificuldade de entender o texto. Se a pessoa não entender o texto, paciência, eu tenho que ter zelo para aquela pessoa, para ela não se perder, né? Para ela não se desviar da fé. Senão eu vou acabar destruindo a obra que Deus começou na vida dela. Porque sabemos que tem gente que já está aperfeiçoado, entende, já manifesta dons, sabedoria, conhecimento. E tem gente que ainda está ali tentando saber quem é Deus. E eu acabo me precipitando e eu acabo atrapalhando, se tornando pedra de tropeço. Como tem um YPT e fala, não destrua. Né? Eu não posso ser uma pedra de tropeço para ninguém. Ou seja, além de eu buscar a minha salvação, buscar o zelo da salvação, santidade, buscar a consagração, eu tenho que ter o zelo de falar com as pessoas, eu tenho que ter zelo e cuidado como as pessoas me veem. Nós falamos aqui, né? Nós somos um livro aberto, né? Muita gente não vai à igreja, mas está nos vendo. Olha lá o homem de Deus, vai para lá, vai para cá. Como eu via na minha infância, pessoas da igreja que passavam na minha rua, todo dia, 6 da tarde, aquele povo passava para lá com a Bíblia do braço, e 9 da noite voltava. Então, assim, pô, pessoal, todo domingo vem aqui, vamos. Você acaba vendo, pô, realmente eles têm um zelo pela palavra.
as pessoas não se metem em confusão, as pessoas não estão briguentas, não tem espancamento, gritaria, a casa não está bagunçada, ou seja, tem um outro comportamento, a maneira de ler. Né? Assim como a gente já falamos aqui, a gente chega em algum lugar, as pessoas vão ler, pô, esse homem é de Deus, né? Ou até de Deus, cara. Sim, você precisa. Estamos aqui para servir a nosso povo, servir a nossa nação e, acima de tudo, ajudar os irmãos que estão crescendo na fé, iniciando na fé. Bom, e o que fica esse bate-papo? Como falei, é apenas um comentário, não é nenhuma doutrina, mas que possa o Espírito Santo nos acrescentar, nos mostrar, né, como podemos proceder e ajudar aqueles irmãos que estão chegando na fé. Porque às vezes alguém pode vir assistir esse vídeo e entender que às vezes a conduta dele ao tratar os irmãos dentro da denominação, ele está disseminando o ódio dentro do coração. Que tem gente que fala assim, para que eu vou ficar na igreja que não tem diferença? Eu estou lá fora, o pessoal fala mal. Estou aqui dentro, o pessoal fala mal, me agride, fala que eu estou isso, eu vou para o inferno. Nós temos também esse zelo para aqueles que estão querendo entrar na casa de Deus, para essas pessoas não se perderem e não vierem se escandalizar da palavra de Deus. Amém? Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela paciência. Um grande abraço. Obrigado, Ricardo. Amém, Osni. A gente que agradece. Você estava falando, eu lembrei de uma situação que eu passei, rapidinho comentar com vocês. Eu conheci uma igreja, como você falou, não vamos denominar placas, né? E na época eu estava bem barbudo, assim. Aí eu entrei, fiquei quietinho lá no meu cantinho. Primeiro que eu já achei estranho, porque ninguém veio falar comigo, eu era visitante, mas amém. E o culto não tinha começado ainda. A Beth trabalhava lá em Itapecerica e ela ia com uma amiga dela, que a amiga dela saía do trabalho e ia lá, e eu cheguei antes, fiquei lá. Aí eu fiquei quietinho, aí o pastor estava falando, tal, não sei o quê, aí ele me viu assim, deu uma olhada, não falou nada, de repente ele falou, irmão, eu só queria lembrar, porque eu senti agora no coração, da reunião que nós tivemos no sábado. Eu gostaria de lembrar os irmãos que não é para vir na igreja de barba. Pergunta como é que eu estava. De barba. Eu vou falar, eu vou ser honesto com os irmãos. Eu quase pedi 5 minutos para Jesus, levantei o bracinho e falei, ninguém tinha barba, né? Moisés, todo mundo cortava, né? Jesus, todos os discípulos, tudo sem barba. Porra, pergunta se eu voltei. Agora, se eu tivesse começando na fé, né? É o que você falou. Eu era um visitante. Ninguém sabia quem eu era. Se fosse a primeira vez que eu entrei na igreja, fosse aquele dia. Aí o cara já quebrou minhas pernas. Pô, não pode usar barba? Como, como assim, né? Eu continuei lá, não falei nada, mas eu realmente fiquei indignado. Então a gente realmente, é o que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Principalmente para quem está começando, né? Porque quem está começando está com aquela vontade de evangelizar, de levar todo mundo para Jesus e acaba queimando o filme, né? As palavras abençoadas, Ney. Recadinho bom e a gente tem que meditar bastante sobre isso, para tomar esses cuidados para não ser pedra de tropeço. Isso é muito perigoso mesmo. Amém, irmão? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu queria comentar assim. Eu acho importante isso que o Ricardo falou. E é difícil quando você está numa igreja, tal, que você, de repente você vai visitar, enfim, e você escuta algumas coisas assim. Mas no nosso dia a dia, acontece muito essa situação. Eu já tive situações que eu estava em obra, onde mora meu filho mais velho, na época que eu estava em reforma, e eu tinha lá três pedreiros. E acho que dois eram da congregação e um era da Assembleia de Deus, se eu não me engano. E esse da congregação, toda vez na hora do almoço que ele pegava uma marmita, eles esquentavam a marmita, ele sempre dava uma cutucada no da Assembleia de Deus, sempre falando alguma coisa que, né? Eu trabalhava no Morumbi nessa época, eu saía de lá, vinha até aqui para dar uma acompanhada na obra, para ver se está tudo funcionando bem e tal. Eu saía na hora do almoço, vinha aqui e voltava para lá. E uma das vezes, ele sempre cutucava o outro, mas coitado, o da Assembleia ele ficava quietinho, não falava nada, ficava só ouvindo, e os outros dois bombardeando, né? Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Sr. Zé, só sabe que não pode estudar a Bíblia, né? Eu falei, não.
Por que não pode estudar? Não, porque o ancião falou lá que a Bíblia não pode estudar. Não pode estudar a Bíblia. Eu falei, então, e quando você escuta a palavra que diz examinar as Escrituras? Ah, não, mas examinar não é estudar. Eu falei, não, vamos pegar um dicionário aqui, que eu estava na biblioteca, eu peguei o dicionário. Eu falei, o que o médico, quando você vai no médico, o que ele faz? Ele te examina, ele estuda o que você tem. Deixa eu ver se a tua temperatura. A Bíblia é a mesma coisa, meu amigo. Você tem que estudar. Não, 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 não. Só o ancião pode. Eu falei, então tá bom. Acho que se você pensa dessa forma, nós não vamos discutir. Continue assim. Porque não adianta. Você vai entrar numa discussão, né? Que a cabeça do cidadão foi feita lá atrás e tudo. Mas a gente tem que mostrar que existem. Ele parou para pensar, examinar um médico. Eu falei, então, ele examina ou estuda? É a mesma coisa. Examinar as escrituras é a mesma coisa, ele está estudando. Ele está estudando o que está acontecendo com você. É a mesma coisa, você tem que estudar a Bíblia. Mas na cabeça dele era só o ancião que podia, porque Deus só falava com o ancião e a mensagem vinha só através do ancião, né? E todos nós cremos que não é bem assim. Jesus fala com quem ele quer, a hora que ele quer, no momento certo, quando ele sente o coração sensitivo a isso, né? Mas isso acontece, Osni, sempre. E a gente tem que ter calma, paciência para poder mostrar, explicar, porque sempre nós vamos vai ter essas coisas que vão acontecer, né? E aí você fala, fecha os olhos, fecha o ouvido e não fala nada. Você também não pode, filho. Você tem que mostrar que não está certo, que está errado, né? Que você tem que a consciência. Por exemplo, eu vi uma senhora que ela ia na igreja e ela se pegava lá a palavra de Deus, lia em página, não coma sangue, não coma sangue, não coma sangue, tal lá. E aí ela, eu sei que ele não pode comer, mas Deus me perdoe, eu gosto tanto de sarapaté. Mas, está escrito lá, não pode pegar sangue de aves, nem de nenhum tipo de animal, né? Mas não adiantava. Olha, tem que estar no teu coração, você tem que saber. O Senhor tem que tocar no seu coração e mostrar para você. Não adianta a gente querer forçar as coisas, né? Porque é aquela história, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você lê, estuda a palavra, né? E o Senhor toca no seu coração, você fala, realmente, isso aqui não é para mim, isso aqui não é o que a gente deve fazer e tudo. Mas a gente tem que ter muito amor para explicar para essas pessoas, porque não é fácil. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento, né? Às vezes tem pessoas que têm um grau de dificuldade maior para poder entender as coisas, mas a gente tem que ter carinho e amor para poder explicar, né? Teve pessoas que teve que falar 20 vezes até que agora eu entendi, eu lembro que você falava, agora eu entendi, né? Que nem uma vez eu contei, acho que você estava, Osni, quando eu falei, que tinha um amigo, o Carlinhos sabe disso, ele foi meu funcionário na Card System e depois eu fui trabalhar com ele na Sodexo. O André, que eles tinha uma novela aí da Globo que ficava assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue, e eles começavam a brincar com isso. Aí um dia, eu dei um susto nele, eu falei, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando, você pode estar trazendo uma maldição terrível para cima de você, você está brincando com uma coisa muito séria. Existe pecado que não tem perdão, você sabia disso? Aí ele ficou assim. E ele não era evangélico nem nada. Passou um tempão. Um dia ele falou, eu queria almoçar com você. Eu falei, pois não, vamos almoçar sim. Nós saímos para almoçar, ele falou, Zé, sabe o que foi? Aquela vez lá que eu estava brincando com aquele negócio, dá para você me explicar o que quer dizer aquilo? Aí eu fui explicando. Ele entendeu e ele e a mulher chegaram a frequentar, foram para Renascer. Eu falei assim, escolhe uma igreja que está perto da tua casa e vai, tenta estudar, aprender. Ele foi para Renascer, eu falei, glória a Deus, pelo menos saiu, parou de fumar, ele e a mulher foram para dentro de uma igreja. Então, assim, às vezes a gente precisa dar um susto também, porque tem coisa que eles falam e às vezes você deixa ele se lascar, ele está trazendo maldição para ele, deixa ele se lascar. E não é assim não, que a gente tem que falar. E eu dei um susto naquele dia que todo mundo, e gozado que não só ele, mas os outros também queriam saber. Depois você pode explicar o que é isso, porque na novela lá eles falam, mas eles estão brincando com coisa que eles não sabem nem com o que eles estão brincando. Tem coisa que não pode brincar. E aí chamou atenção, e aí o pessoal vem para tirar as dúvidas, para poder entender e tudo. E aí é onde é a brecha que a gente tem, que Deus dá iluminação para a gente poder
com carinho, amor, explicar, entendeu? Mas é muito importante isso. Amém. Tomara que tenham feito isso com o Trump hoje, né? Que ele tirou a postagem. É absurdo, né? Mas são coisas assim que a gente não tem que ter muita paciência, né? Às vezes a gente até se sente ofendido, né? Parece que dói, né? Da gente ouvir certas coisas, mas tem que falar. Acho que com amor, com jeitinho, a gente acaba falando. Nessa situação eu não tive condições porque eu estava na casa deles, né? E eu não tinha nem como chamar o pastor de lado para falar. Mas aconteceu já uma vez isso comigo na rua. Eu estava passando, tinha uma menina, uma senhora entregando panfletinho. Todo dia eu via essa senhora entregando panfletinho. Glória a Deus, amém, amém. Aí tinha uma moradora de rua, aí ela veio me pedir dinheiro. Eu falei, poxa, não tenho e tal. Comecei a conversar com ela. Aí a mulher virou assim para mim e falou, poxa, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Aí eu vi a irmãzinha lá entregando folhetinho, fui chamar ela, né? Falei, ô irmã, vem comigo aqui para orar pelaquela senhora. Não, não posso. Olhei para cá, até comentei com o pastor Carlinhos isso. Falei, como assim não pode? Falei, tá bom, você não pode, eu posso. Fui lá, orei, a menina chorou, ficou impactada, enfim. E ela não pode orar, porque ela tinha doutrina humana que proibia ela de orar. Eu falei, como assim? Em folhetinho você entrega, mas se a pessoa pede uma oração, e aí? Você fica só com o folhetinho na mão? As coisas é doutrina humana, é o que o Wesley falou, né? Infelizmente, tem denominações que tem, mas a gente tem que ter carinho e amor para afrontar isso, né? Sim, sim. Vou aproveitar o espaço aqui para falar um pouquinho também, se me permitirem. Teve uma amiga minha que ela foi numa igreja, né? E tipo assim, foi bem vestida e tal, sem nada de vulgaridade. E ela tava com muito calor, ela foi com o cabelo preso. E aí uma das coisas que foi falado lá na igreja foi que a roupa dela não estava adequada, primeiro porque ela não estava com saia longa e também porque ela estava com o cabelo preso. Então, assim, são coisas que, digamos que são extremos, mas são formas que as pessoas acreditam, entendeu? E aí a gente também não vai julgar. E achei importante essa questão que vocês falaram de a gente não se abster também da gente falar, porque tem situações que a gente vai falar para o irmão, inclusive hoje eu e o Ricardo a gente estava conversando sobre algumas coisas, e assim, tem situações que a gente, digamos que a gente tem até um limite para a gente chegar e falar, entendeu? Porque quando a gente está vendo um irmão ali caído, ferido de alguma forma, a gente vai tentar ajudar, entendeu? A gente vai chegar com uma palavra, alguma coisa. Não é simplesmente, ele que se vire, é ele que se colocou nessa situação. Não. Pelo contrário, a gente tenta ajudar. Às vezes o irmão pode até não gostar no momento, entendeu? Mas aí quando é com o tempo, ele vai perceber e vai até agradecer, ou então vai entender que até certo ponto isso ali foi necessário, entendeu? Então, assim, é o jeito também da gente conversar, o jeito da gente falar, que muitas vezes importa, e é o diferencial, digamos assim, em relação a isso, que acaba ajudando, entendeu? E ajudando a trazer o discernimento para o irmão, para que ele possa entender alguma situação e depois ele comece a abrir a cabeça, digamos assim, para alguns horizontes, algumas outras vertentes. Mais alguém, irmão? Pastor Arlindo, algum comentário? Lore, Fábio. Eu ouvindo aí os irmãos, né, e a palavra do pastor Slim, são coisas assim que a gente para pensar, a gente não consegue entender bem, né? São as questões dos usos e costumes, né? Cada denominação tem a sua e dependendo das lideranças, de como a igreja foi estruturada, às vezes começa com uma família, e aqueles pensamentos daquelas famílias ficam predominando, e quando chega uma nova geração, aquele atrito, aquela dificuldade, né? Dos usos e costumes, igrejas, uma pode bater palma, a outra não pode, a mulher pode falar, a outra não, a mulher pode usar calça comprida, na outra não, e cabelo, barba, como o irmão já falou, já vi muito isso de barba no homem, não usar barba na igreja, nem pregar.
com a barba, não pode usar o bigode também, enfim, são muitas coisas, né? São os usos e costumes que há esse debate já antigo na igreja, e jogaram na nossa denominação. Nós temos ainda muito disso dentro dos usos e costumes na nossa denominação, e são culturas que vieram lá de trás. Nós fomos evangelizados, né, pelos norte-americanos. Então, a questão do uso só do piano, só dos hinos, a questão do terno e gravata, enfim, eu gosto de usar, mas não condeno quem não use. Para mim é indiferente, né, no púlpito, não é o terno que prega, é a pessoa ungida ali com o Espírito Santo de Deus. Mas eu acho que nós, como liderança, temos que pensar muito nisso, que às vezes nós jogamos um peso muito grande nos nossos irmãos, que às vezes nós mesmos não podemos caminhar. É quase, sem fazer assim uma comparação muito próxima, dos fariseus, que jogavam o peso da lei muito grande para aqueles mais humildes, né, que não conhecia, que não estudava e tal, e eles mesmos não conseguiam praticar. Jesus chamou eles de raça de víbora, sepulcro caiado, né? E eles não conseguiam cumprir a lei, mas exigia que as pessoas cumprissem até de uma forma muito mais pesada. Então ninguém cumpriria, e por si só a lei ninguém cumpriu, só Cristo cumpriu. Muitas vezes nós também, como liderança, jogamos algumas coisas sobre a nossa membresia ou sobre uma outra denominação que nós mesmos não temos como cumprir, né? No silêncio, no nosso quarto, na nossa intimidade, dentro da nossa casa. Muitas vezes temos algumas práticas, alguns costumes que se alguém lá de fora souber, fala assim, posso assustar, porque lá dentro da igreja, junto com aquele povo, eu sou completamente diferente. Eu já tive um colega que ele teve a capacidade de criticar um cântico dentro da minha igreja, que eu chamei ele para pregar, da igreja que eu estava pastoreando, né? Por causa de uma letra que ele não concordava, que não tinha a linha teológica da nossa igreja e tal. Ele chamou a atenção de púlpito, e depois do culto eu falei com ele, quando você quiser chamar a atenção da minha igreja, teologicamente, você fala comigo em particular, que depois eu vejo isso, não de púlpito. O pastor aqui sou eu, eles têm pastores, ficou muito mal. Aí ele ficou amigo nosso por um tempo. Um dia nós fomos conversar, comer uma pizza e tal, né? Aí ele falou para mim assim, rapaz, eu vim de São Paulo aqui ouvindo Legião Urbana no meu carro. Falei, como é que é? Como é que é? Falei, rapaz, por um cântico dentro da minha igreja, você sentou o porrete na minha igreja, bateu de frente, machucou as pessoas, e agora você fala que veio de São Paulo, na época de São Paulo, a Vitória, né, aqui, ouvindo Legião Urbana, que ele estava fazendo um curso lá. Ele, uma coisa é a igreja, outra coisa é meu carro, é minha vida fora. Eu falei assim, meu filho, então nem vou discutir com você. Então você trata o seu povo com peso que você não consegue cumprir fora do altar, né? Por uma letra, uma frase lá que teologicamente você entendeu que não estava certo, você critica e bate na igreja, né? Mas agora, como é que ficaria a igreja sabendo que você vem de São Paulo aqui ouvindo Legião Urbana, rapaz, no seu carro? Que benção, né? Como é que pode essas coisas? Então você joga um peso nas ovelhas que às vezes você não consegue. Então, como o pastor falou no início ali, a gente tem que olhar essas coisas, né, e medir essas coisas. Primeiro pensar assim, vem cá, eu estou cumprindo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, eu posso interferir nessa situação, né? Senão é hipocrisia, é farisaísmo, né? Então Deus está atento a essas coisas todas. Se eu não estou de acordo, mesmo que eu tenha um pensamento contrário, mas eu não cumpro, então é melhor me calar e orar, pedir a Deus que me dê força para mudar meu hábito, meu gesto, e orar pelo irmão para que o irmão consiga. E tudo isso precisa ser dosado com muito amor, com muito carinho. E hoje a nós, que eu já estou aí com meus 62 anos, esse confronto de geração hoje, olha, está muito grande. Não tem como você trazer uma forma de doutrina, né, dentro do uso e costume e dentro de uma interpretações que a gente sabe hoje que a palavra de Deus não é daquela forma que eu penso, que eu acho que eu penso, cortar cabelo, usar barba, usar... Tem nada disso nas escrituras, a gente vê isso que não tem, mas alguém trouxe isso como mandamento, né? O 11º mandamento, 12º, aí vai, cara. E aí as pessoas colocam aquilo e vivem naquela situação, e é difícil você mudar ela,
Mas também você, por outro lado, tem que amar, tem que tolerar, tem que suportar, tem que caminhar mais uma milha, enfim, você tem que caminhar, porque você não pode sair, você não pode abandonar a sua fé, porque de repente você não está de acordo com como que a pessoa pratica a sua fé. Contudo, para encerrar, a gente está caminhando dentro das igrejas, esquecendo, discutindo muita coisa, até com esse advento aí dos podcasts, as pessoas falando muito de uma doutrina. As igrejas evangélicas tá uma coisa terrível na internet, é uma agressão, um agredindo o outro, um falando da doutrina do outro, um falando, eles chamam ali para perguntar aqueles pontos de um debate com o outro, que eu falo, gente, isso não leva a nada, só fala contra nós mesmo, porque o ímpio que está assistindo ali fala assim, pô, se esses caras não se entendem, o que eu vou fazer lá dentro? Então hoje está difícil chamar alguém para a igreja, convidar alguém para a igreja, porque ele já tem um pensamento de uma divergência da minha denominação com a outra denominação, com o meu pensamento do pastor tal, com o pastor tal, até dentro da minha denominação mesmo. Estamos nessas controvérsias. Então eu penso que o essencial do evangelho, do acolhimento, que a palavra diz, é receber as pessoas com muito amor, né? Com muito carinho, e acima de tudo entender que aquele que salva é Cristo. E se a pessoa crê nesse Cristo e verdadeiramente, a palavra diz que ele é salvo, pronto. E deixa Deus julgar, eu não vou julgar, eu vou caminhar, eu vou ser a ponte que liga, né? E vamos ali admoestar com carinho e com amor, mas às vezes as pessoas acham que para ser salvo você tem que fazer a barba, né? Tem que fazer a barba, estou usando aí o exemplo de hoje, tem muitas outras coisas, mas olha só que coisa, esquece de Cristo, né? Talvez ele nem olhou lá o Salmo 133, a barba de Arão, né, que desce sobre a barba. Então, a pessoa esquece essas coisas. O voto do Nazireu, o que era o voto do Nazireu? Cara, são coisas assim, tá tão clara ali, mas se eles não conseguem ver, quem sou eu para chegar ali e publicamente desmontar o irmão e deixar? A gente caminha com ele e vamos para frente, que Deus tenha misericórdia de nós em algum momento. Pastor, eu já ouvi o contrário. Um amigo meu apareceu um dia de bigode, de barba. Eu falei, poxa, deixa eu crescer a barba. Eu falei, eu vou pregar numa denominação que eu tenho que ter barba e bigode. Você está de brincadeira, né? Tem. A minha denominação tem uns negocinhos assim, cara. Tem uns caras que querem parecer com os puritanos lá atrás. E se você não tiver dignamente... Eu já usei, eu posso mostrar a foto a vocês aí, mas não por isso, porque eu gostava. Depois minha esposa falou, não gosto mais, aí por obediência à minha esposa eu não uso mais nada. Mas na minha igreja, se você chegar em algumas, não todas, por favor, algumas específicas aí, né? Principalmente em São Paulo tem muito disso. Aí, com a barba lá embaixo, você tá mais ungido, você tá mais... Só por essa aparência, você já pregou bem. Quando Jesus fala, vem como está, eles ignoram, né? Mas se na minha igreja tem algumas aí que você chegar com a barba grande, bem assim, bem destacada mesmo, meu Deus, você dá um ibope, rapaz. Se você chegar sem, eu acho que é arriscado a metade do pessoal não te ouvir lá. Pastor Carlinhos. Glória a Deus, né? Que bom a gente poder estar ouvindo várias denominações, os costumes, né, de algumas que infelizmente ainda praticam, porque, como foi bem explicado aqui hoje, né, isso não leva a nada. Eu estava olhando o YouTube esses dias aí, tinha lá um título que me chamou a atenção, um canal que chama Fuxico Gospel. Aí, como a foto que ele estava colocando lá era uma denominação que eu conhecia, eu entrei para assistir. Mas só falava mal. Aquilo que o pastor Adildo falou, o que eu vou ganhar em falar mal na mídia para o público, né? Um público que vai abrir aquilo só pela chamada, a foto até era atrativa, falando mal de uma denominação da outra. Jesus está voltando e o pessoal está preocupado em criticar o irmão. A gente tem que orar, tem que unir, eu oro todos os dias, Senhor, une a igreja brasileira para levantar um clamor para esta nação. O Brasil está num passo de virar um país comunista, se não trocar o que está errado lá em cima,
nós corremos o risco, sim, de ter que fechar as igrejas. E o pessoal está preocupado em criticar o pastor A, o B ou C, a denominação A, o B ou C. Mas dentro da minha família, eu perdi uma prima que cresceu comigo praticamente, uma determinada denominação impunha tanta coisa que ela, enquanto estava debaixo do pai, né, da casa do pai, ela era obrigada a ir. Depois, tchau, se perdeu no mundo, porque nunca mais ela quis pisar numa determinada igreja. Quer dizer, ela comparou que todas as igrejas seriam igual àquela que o pai obrigou a fazer determinadas coisas. E a gente vê nos presídios, né, quantos nomes de cristãos, não, nomes até de profetas, Ezequiel, Daniel, e você vê pessoas que se desviaram. Por que se desviaram? Então a gente vai começar a ver os abusos através de usos e costumes, separando o jovem, né? É claro que você não pode deixar solto, mas tem que explicar a palavra. A palavra é perfeita. A igreja que prega a palavra não tem dificuldade de mostrar o verdadeiro evangelho, o grande amor de Deus. Agora, pregar usos e costumes, como o Osni leu aí, quem acha que deve comer, come, quem não acha, não come. Cada um fica com o seu julgamento. Agora, o importante é servir a Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele que morreu por nós, né? E eu acho interessante isso. O pastor Arildo falou, Léo, a pessoa vai lá por causa de uma frase, passou um sermão na igreja. Olha a falta de ética, né, pastor Arildo? Quando você vai pregar, quando me convidam para pregar, eu vou falar sobre Cristo, sobre salvação, ou nunca sobre uma doutrina. Eu não sei qual é o costume, mesmo dentro da minha própria denominação, eu não sei o que o pastor vem ensinando ali. Porque dentro da mesma denominação, como o pastor Arildo falou, existem divergências. Então, se eu sou convidado a pregar, eu vou me basear estritamente no texto bíblico e acabou. Mas falta de ética entre nós, cristãos, entre pastores e até membros, né? Que é aquilo que foi bem colocado aqui. Temos que ter tolerância, paciência com aqueles que são fracos. E no capítulo 15 aí continua a mesma coisa. Paulo falando aí que tem que ter, nós que somos fortes, temos que suportar os fracos. Porque, de fato, infelizmente, tem muito disso. Olhar para a aparência, olhar para que este é melhor que aquele, este tem mais função que aquele. Meu irmão, é misericórdia de Deus. Quando a gente sobe no púlpito, meu coração palpita, porque é uma responsabilidade. Toda vez que eu vou preparar uma mensagem, não é 15 minutos, uma hora, não, às vezes leva a semana toda. E às vezes, já aconteceu, Deus me dá em 5 minutos, porque eu precisava ter a mensagem em 5 minutos. Mas quando você tem tempo de preparar, de pesquisar, de orar, de esboçar tudo aquilo que você vai falar, faça. O Senhor quer que a gente dedique tempo em oração, em busca, não só ver um ponto daquele ponto da Bíblia, mas vai explorar mais para falar com mais conhecimento. Mas, acima de tudo, que a gente não deve subir no púlpito para passar palavra de conhecimento apenas, e sim ser dirigido pela unção do Espírito Santo. Então, muito bom esse tema, Osni, todos os participantes aí contribuíram muito, e glória a Deus, porque isso acrescenta para que a gente possa crescer cada vez mais e aconselhar, saber conviver com pensamentos contrários, né? Como o Osni falou, saber conviver. Não leva a nada, né? Tem uma passagem que fala, né? Não gaste tempo com genealogias, filosofias vãs, que isso não leva a nada. Nós temos que buscar o Senhor Jesus. E a Bíblia é clara, né? Mas só o ancião pode falar? Não, está lá em João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode, quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, você tem um livre acesso através de Jesus. Não é só o ancião, não, todos nós. E glória a Deus que nós temos a oportunidade de sermos úteis quando Deus abre essas oportunidades. Como o Zezinho falou lá, ele sentiu incomodado, sim, de usar. Eu lembro dessa época, Zezinho, lá no meu trabalho também, as pessoas tiravam sarro, né? E a gente ficava mesmo chateado de usar o sangue de Jesus tem poder. Tem poder, sim, na boca daquele que é um servo poderoso de Deus, que vai usar com autoridade o nome de Jesus. Mas, realmente, tem coisas que a gente precisa pedir direção, discernimento e falar mesmo, porque Deus vai colocar as palavras na nossa boca, não é? Mas glória a Deus, viu? Gostei muito e que o Senhor continue acrescentando
aquilo que não foi dito aqui, que continue lendo lá o capítulo 15, que vai te ajudar também. Alguém tem algum pedido de oração? Eu continuo pedindo por mim, né, na saúde que eu venho nesse tratamento, e pedindo para a recuperação da minha mãe, que graças a Deus está bem melhor, bem tranquilo. Dona Elza. Dona Elza, muito bem. Vamos continuar orando por ela. Mais alguém, irmãos? O Fábio está aí, o pai dele ainda está internado, conversei com ele domingo, então vamos orar pelo pai do Fábio, e eu sei que Deus pode, né? Ele está na iminência, ou já está fazendo, ou vai ter que fazer hemodiálise. Deus pode reverter essa situação. Nós vamos estar unidos em oração, e diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. Então vamos unir a nossa fé para que possamos apresentar todos esses pedidos que vocês estarão colocando. Então, pai do Fábio também, vamos continuar orando por ele. Mais alguém, irmãos? Lúcio, Bruno, Jean. Certo. Mais alguém? Está Microfone desligado, irmão. Lorival. Está desligado, Lorival. Eu peço a oração pela dona Josefa, pelo senhor Wilson, que está com câncer de próstata, né? E a Divani também, que deu AVC. Por mim mesmo, não estou nada bem desse joelho. O jogo passei o dia inteiro trabalhando, mas só na base, só na base do remédio. Mas fé em Jesus, chega lá. Vamos orar aí. Para de cair, hein, Lorival? Para de cair, hein? Você caiu de novo. Cuidado. Você já não é moleque para cair, hein? Para de cair. Hoje mesmo eu fui lavar o salão, nem lavei, deixei a mulher lavar só, porque eu lembro que hoje foi 15 dias que eu fui parar no hospital, que eu caí lá. Cuidado, né? Vamos orar assim para a tua total recuperação. Jesus. Se o Dedé estivesse aqui, orar pelo Brasil, que ele ia pedir, e por ele também, né? O Dedé sempre está viajando, vamos orar pelo Dedé também. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar, né? Vamos colocar a causa de cada um que mencionou aqui no altar do Senhor. Senhor, amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por esses momentos preciosos que estamos tendo às segundas-feiras de poder, ó Deus, ouvir a palavra, compartilhar experiências que nos traz crescimento espiritual, nos dá também bagagens para quando tivermos esse desafio pela frente, sabermos como enfrentar, como agir, como buscar sabedoria, discernimento que vem do Senhor. Então, obrigado a Deus pelos ensinos que estão sendo propagados, que estão sendo compartilhados, que somos gratos. Eu te agradeço por cada um que está participando, aqueles que hoje não puderam, também as suas famílias, fortalecendo, renovando as forças, dando saúde, vigor, disposição, alegria, e que o Senhor continue nos usando para a glória do teu nome. Oramos pelo pastor Arildo, a sua saúde, o seu tratamento, que o Senhor continue fortalecendo, sustentando, derramando a tua bênção sobre a vida dele, para que continue sendo servo fiel, propagador da tua palavra, cura completamente a sua saúde. Também a sua mãe Elza, Senhor, que está melhor, mas que ela seja totalmente restaurada para a glória do Senhor. Que possamos ouvir testemunhos, exaltando, glorificando o teu nome, Senhor. O pai do Fábio, Senhor, que está no hospital, nós clamamos, ó Pai, que ele seja liberto, que não seja necessário fazer hemodiálise, e se for, que sejam poucas as hemodiálises, que o rim volte a funcionar. O Senhor pode fazer isso. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É um Deus que tem todo o poder. Então, ó Deus, clamamos pela cura e libertação. Dá-nos esse privilégio, Senhor, de ouvir o testemunho. Ó Deus, que houve mudança naquele rim, na saúde do pai do Fábio. É o nosso clamor que te fazemos. O Bruno e a Giane, Senhor, são tetraplégicos e sabemos das dificuldades que eles têm para se locomover, para que pessoas possam ajudá-los. Tem misericórdia, Senhor. Sabemos das lutas diárias que eles enfrentam. Então, nós clamamos, ó Pai, tenha misericórdia e compaixão. O Lúcio e a sua família, Senhor, que eles estejam firmados, grudados no Senhor, para que jamais venham a cair, venham se desviar dos teus caminhos. A Josefa, o Wilson e a Divani, Senhor, que precisam da cura, da restauração física, Senhor. Opera nestas vidas, ó Deus. O Senhor é Deus de poder. O Senhor pode todas as coisas.
O Lorival, Senhor, que esse joelho ainda não está bom. Nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão. Ó Deus, opera nesse joelho as articulações que possam funcionar normalmente, ó Pai. Tira a dor, tudo aquilo que ele sente, ó Pai, restaura completamente para a glória do Senhor. O Dedé também, Senhor, que viaja bastante, esteja cuidando dele, da sua família, da sua saúde, e também ele ora sempre. Nós devemos orar constantemente pela nossa nação. O Brasil, nós amamos esse país, e nós sabemos que o Senhor tem o controle, o poder de todas as coisas. Estamos orando para um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que nunca perdeu o controle, e um Deus que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que a igreja brasileira possa estar unida em clamor, em súplica, para libertar esta nação do jugo maligno, Senhor, levantando pessoas responsáveis, pessoas tementes a Ti, pessoas com compromisso com a verdade. É o nosso pedido que Te fazemos. Liberta o Brasil, Senhor, sara esta nação, perdoe o pecado desta nação, converte esta nação. É o nosso pedido que Te fazemos. E nós Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Abençoe também cada um de nós nesta noite, que tenhamos uma noite tranquila e uma semana, Senhor, que estamos iniciando hoje, que a partir de amanhã tenhamos, ó Deus, a continuidade do Teu amor sobre esta semana na vida de cada um. É o nosso pedido, Senhor, e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Ô, glória. Valeu, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Richard, obrigado por Boa ter noite. participado. Deus abençoe. Boa noite, uma boa semana. Deus Deus abençoe. Boa abençoe semana. vocês. Boa Prazerzão. noite, uma boa semana. Deus abençoe. Vocês já Deus estão abençoe. pensando qual será o tema da semana que vem, rapaz. Eu estava pensando nisso, sabia? Tá pensando- Mas calma que eu descubro. Vamos orar, rapaz, que benção, que benção. Já estou assim, vou ver com a minha É isso aí, agenda para filho. não faltar na próxima segunda-feira. É isso aí, Osni. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado, Deus gente. abençoe. Valeu, gente. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha vida.